Moradores da área de uma antiga usina do sul do estado vieram pedir apoio da Comissão de Direitos Humanos contra uma ordem de reintegração de posse. Durante a audiência pública que recebeu as famílias, parlamentares divergiram sobre a decisão tomada pela Justiça no início de novembro. Os assentamentos do município de Campo do Meio, no sul de Minas, são a maior área organizada pelo MST no estado. No início de novembro, a Justiça concedeu a reintegração de posse da área ocupada para os donos da antiga usina, fechada em 1994. Quando eles ocuparam 20 anos atrás, ele não produzia nem capim, tinha absolutamente nada. Então essas famílias foram fazendo as ocupações e passando a produzir. Essa empresa deve ao fisco, deve à União, deve ao Estado e deve milhões, talvez até mais do que vale a terra. Segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, cerca de 450 famílias, o que dá em torno de 2.000 pessoas, moram e produzem na área em disputa. Gente como José Maria, que nasceu nas terras das fazendas que abasteciam a antiga usina. O pai dele construiu a primeira casa na área ainda na década de 1930. Quando a usina fechou, ele e os irmãos continuaram trabalhando nas terras onde estão até hoje. Como é que nós faz? Nós for para mesmo nós vamos arrumar emprego, lá não tem emprego, é para a cidade da fome, nós temos que ficar na terra. Se trata de resolver um conflito que se arrasta por 2 décadas, que é motivado por uma empresa que faliu, que deixou uma dívida com os trabalhadores, com a União, e que a única forma de garantir os direitos é o assentamento das famílias. O deputado Antônio Carlos Arantes defendeu a reintegração de posse da área e o clima na reunião ficou tenso. Moradores não gostaram quando o deputado levantou dúvidas quanto ao uso das terras. Esse assentamento lá, que não é assentamento, é uma invasão, é a maior farsa que tem no estado e talvez no Brasil. Que fala que é uma empresa falida que eles invadiram. É mentira, está aqui as certidões. Eu não sou contra sem terra ter terra para produzir, mas não ter invasão ilegal. Uma área que foi abandonada a partir, de uma falência pública e aí ocupada por famílias e produzindo, onde está a lógica da sobrevivência e não do lucro. A Defensoria e o Ministério Público defendem que o Tribunal de Justiça reverta a reintegração de posse. O Procurador de Justiça questionou a ordem de desocupação em 7 dias. É o conflito mais grave, mais intenso do estado de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. Temos uma consequência social muito grande, tanto no que diz respeito ao desalojamento dessas pessoas, como também o comprometimento de um processo de segurança alimentar que estava sendo desenvolvido e está sendo desenvolvido na propriedade. Que seja agendada uma visita ao tribunal para conversar com o juiz agrário, também com o presidente do tribunal, para a gente avançar aqui nessa conversação que está colocada. 80% dos comerciantes atestando a importância da presença dessas famílias para a economia local, a comprovação do Instituto Federal, de universidades, a presença de escola do estado naquela região, então não dá para dizer que é uma terra que não está ocupada com capacidade produtiva. O governo do estado chegou a publicar um decreto de desapropriação e durante a audiência pública, o coordenador da mesa de diálogo do estado, Fernando Tadeu Davi, defendeu a validade desse ato que também garantiu a posse da terra aos trabalhadores. Na próxima segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara deve visitar a região do conflito e parlamentares da Assembleia Mineira vão acompanhar a comitiva.